noite a todos. A gente está abrindo mais uma sessão mensal, né, do nosso grupo de estudos de tecnologia e informática em radiologia. Meu nome é Alisson Carvalho, eu sou um dos coordenadores desse grupo, né, e hoje também serei o palestrante, né. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a predição da função pulmonar a partir de tomografias de baixa dose, né, tomografias de tórax de baixa dose. E a ideia aqui é a gente tentar mostrar o quanto o exame de tomografia computadorizada e o laudo do radiologista pode se beneficiar de algumas análises quantitativas, né? Então, eu sou médico radiologista, né? Trabalho aqui no Hospital São José, em Jaraguá do Sul, tenho mestrado e doutorado em engenharia biomédica, fiz pós-doutorado na Alemanha também em engenharia biomédica, sou professor visitante também na Universidade da Flórida. Então, basicamente, por que a gente tem interesse em fazer predição a partir de imagem, né? Então, basicamente, a gente tem na imagem, muitas vezes, uma oportunidade de realizar alguns diagnósticos, né? Vamos chamar assim, de oportunísticos, né? A gente pode identificar a partir de imagem pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica subdiagnosticada e muitas vezes ainda sem alterações clínicas relevantes, né? A gente sabe que a imagem muitas vezes tem achados que precedem os achados de função, né? Obviamente existem pacientes que não conseguem, seja por limitações cognitivas ou por limitações físicas, realizar exames de espirometria, além do que esses exames costumam ser mais raros e menos disponíveis, digamos assim, no cenário clínico global, né? E existe sempre a questão da correlação entre a estrutura e a função, né? Então, os métodos de imagem em geral são métodos que priorizam muito os achados morfométricos, né? Enquanto que as alterações funcionais elas são muito mais relacionadas com aspectos fisiológicos, né? Então, basicamente, esses seriam os principais interesses. Aqui eu deixo um artigo, uma sugestão de artigo, né, de testes de função pulmonar para radiologistas, né, um artigo publicado na Radiographics, né, que faz uma revisão bem interessante que mostra, na verdade, que nós temos volumes dinâmicos, né, como o volume corrente, o volume de reserva inspiratório, o volume de reserva expiratório, e o volume residual, que seriam os volumes dinâmicos, né, e o volume residual como volume estático, assim como a capacidade pulmonar total, né, que seria todo o volume de gás que a gente comporta dentro do pulmão, né? Então, lembrando sempre que a espirometria ela é capaz de mensurar esses volumes dinâmicos todos, né, menos o volume residual e a capacidade pulmonar total, que são os volumes estáticos, né? E são exames bem laboriosos, né? Os pacientes precisam, de fato, serem treinados para fazerem manobras de expiração máxima, manobras de inspiração máxima. E o método padrão ainda seria aquele baseado na plethysmografia de corpo inteiro, né? Onde o paciente fica dentro de uma câmara fechada, isotérmica e isobárica, né? De tal forma que ele consegue fazer não só a medida dos volumes dinâmicos, que a espirometria consegue, como também dos volumes estáticos, ou seja, volume residual e capacidade pulmonar total. E basicamente a gente mede esses volumes dinâmicos para criar alguns índices básicos, né? O mais comum e o mais clássico era o antigo índice de Tifenot, que é na verdade a relação entre o volume de gás que a gente expira no primeiro segundo em relação à capacidade vital forçada, né? Que é todo o volume de gás que a gente expira ao longo de uma expiração forçada, né? E aí a gente sabe que se essa relação é menor que 70%, a gente tem uma indicação de que possivelmente a gente vai seguir por uma rota que vai acabar nos trazendo o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva, ao passo que quando essa relação é maior que 70%, chegando ali ao limite superior de 90%, a gente vai acabar caminhando na direção das doenças com padrão restritivo. E lembrando sempre que essas duas doenças, elas na verdade vão se diferenciar radiologicamente falando por uma questão de densidade média do parênquima pulmonar. Em geral, as doenças pulmonares obstrutivas tendem a ter menor densidade de parênquima pulmonar, enquanto as doenças pulmonares restritivas tendem a cursar com aumento da densidade do parênquima pulmonar. Então, basicamente, existem várias técnicas, né, e várias formas
de se quantificar, digamos assim, ou tentar inferir através de análise quantitativa da tomografia convencional, doenças de vias aéreas e o grau de limitação ao fluxo aéreo ou até o grau de restrição pulmonar. Alguns métodos são baseados na morfometria de vias aéreas, então se mede a espessura parietal brônquica, se mede a relação entre a espessura do brônquio e a luz do brônquio. Existem técnicas que procuram medir o grau de aprisionamento aéreo, e para isso a gente faz tomografia INS e EIS, faz um registro na imagem em expiração e cria os chamados mapas multiparamétricos ou mapas de resposta paramétrica. E existem métodos que simplesmente medem a quantidade ou o volume de áreas, o volume de regiões do pulmão com densidades abaixo de menos 950 unidades Gauss. E, de uma forma geral, vários estudos mostram que esses métodos, de um jeito ou de outro, uns melhores, outros piores, acabam se correlacionando com medidas espirométricas, como, por exemplo, o volume expiratório forçado do primeiro e segundo, que é o principal surrogate, digamos assim, para a doença pulmonar obstrutiva crônica. E essas correlações, elas andam ali em torno de menos 0,67, menos 0,76. Portanto, quanto maior o volume de áreas de baixa atenuação, menor, em geral, é a VF1 ou a relação CVF. Isso é um achado quase que clássico, né, digamos assim, na literatura. Então, de uma forma geral, se a gente olha diferentes parâmetros, uns vão performar melhores, outros um pouquinho piores, mas, em geral, a gente vai estar ali entre 0,6 e, no máximo, 0,8 de correlação com a prova de função pulmonar, o que significa dizer que a gente consegue, com métodos quantitativos de processamento de imagem de tórax, tomografia de tórax, explicar ali algo em torno de uns 40%, 50%, né, da alteração de função pulmonar. Né? Isso porque o coeficiente de correlação fala da correlação e o coeficiente de determinação, que seria a raiz quadrada do coeficiente de correlação, vai falar de fato do quanto cada uma dessas variáveis acaba explicando, digamos assim, a variação espirométrica. Então, baseado nisso, a gente publicou um artiguinho relativamente recente com 2 métodos para fazer análise quantitativa, né, do parênquima pulmonar, um mais baseado na textura, através de uma rede neural convolucional, outro já baseado no método clássico de densitometria, né, e essencialmente a gente recebe a tomografia de tórax, realiza a segmentação da região de interesse, portanto, só o parênquima pulmonar é processado, e aí a gente tem uma rede neural convolucional que quantifica, né, ela identifica e quantifica as áreas de enfisema, cistos do espaço aéreo, as áreas de parênquima normal, opacidades em vidro fosco, opacidades lineares ou pavimentação em mosaico e as consolidações. Além disso, o método clássico, né, a análise densitométrica, vai identificar áreas com baixa atenuação, atenuação normal e alta atenuação, usando thresholds pré-estabelecidos na literatura. Com isso, a gente tem toda essa parte de quantificação volumétrica e a gente tem relatórios que acabam não só colocando um mapa de distribuição regional, como também a quantificação total de cada uma dessas regiões. O que acabou acontecendo nesse trabalho é que a gente realizou um teste com um grupo externo, usando um parâmetro que é, na verdade, o índice de severidade de acometimento do parênquima pulmonar, que é basicamente assim, ó, tudo que é anormal dividido pelo volume total. Né? Então, áreas de baixa atenuação e áreas de alta atenuação são anormais, e isso vai representar um percentual do volume pulmonar medido na tomografia computadorizada. Então, a gente estudou lá um grupo de 343 indivíduos com enfisema, 176 indivíduos saudáveis, sem achados de imagem e com espirometria normal, e 293 indivíduos com doença intersticial pulmonar. E vimos que, primeiro, os 2 métodos são mais ou menos equivalentes, né? Existe uma correlação muito boa entre a densitometria, que é um método super simples, computacionalmente muito fácil de fazer, e a rede neural convolucional, e a gente estabeleceu alguns pontos de cortes. Né? Então, a gente criou, por exemplo, uma curva ROC e viu que se a gente tivesse 96,1% do pulmão sendo considerado normal, a gente conseguiria, em teoria, só olhando a tomografia, separar aqueles indivíduos que potencialmente tivessem doenças
pulmonares, seja ela obstrutiva ou restritiva, né? Aqui a gente estabeleceu uma faixa de mais ou menos um intervalo de confiança de 95%, então esse limiar poderia ser 98,3%, e aí você seria mais específico, ou de 93,3% de parênquima pulmonar normal naquela imagem de tomografia, a gente seria mais sensível, né? Bom, utilizando esses thresholds, a gente tem uma sensibilidade de 90% para separar indivíduos, em teoria, com parênquima normal em relação àqueles indivíduos com parênquima alterado, com especificidade em torno de 87%, e uma área sobre a curva ROC maravilhosa, 96% praticamente. E aí, quando a gente vai para o mundo real, ou seja, quando a gente vai fazer uma validação externa, usando exames que, enfim, o modelo nunca viu, nada disso foi apresentado ao modelo anteriormente, a gente vê que, na verdade, a performance vai cair bastante. Então, aplicando esse mesmo modelo, esses mesmos thresholds em uma base de dados diferentes, né, com 1.293 indivíduos com doença intersticial pulmonar, mais 279 indivíduos fazendo screening para câncer de pulmão, a gente nota que a acurácia, que antes era da ordem dos 90%, já começa a cair agora para algo em torno de 29%, 33%, 26%, 27%. E, de uma forma geral, isso é o que acontece com a grande maioria dos métodos e dos modelos que são publicados por aí, né? Eles padecem de generalização, né? Então, muitas vezes, eles são muito bem treinados e fazem overfitting de treinamento, portanto, são excessivamente precisos, né, no treinamento, mas que, quando a gente generaliza a amostra, a acurácia desses modelos, em geral, cai muito, né? Cai a níveis de chute, por exemplo. Então, um nível de 29% de acurácia é inferior a você jogar uma moeda para cima e dizer se aquele cara é normal ou anormal, né? Então, é praticamente inaceitável na prática clínica. Bom, e isso acaba fazendo com que esses métodos mais simples sejam, digamos assim, trocados por métodos mais robustos, né? Esses métodos mais robustos são, na verdade, o que a gente chama de aprendizagem profunda de máquina, né? Então, o computador, a partir de seus algoritmos e das redes neurais que normalmente são implementadas, ele vai tentar estabelecer os melhores pesos e as melhores conexões para que ele tenha a melhor predição possível, né? Então, são cálculos matemáticos complexos, são modelos com milhões e milhões de parâmetros, e os mais populares acabam sendo as redes neurais convolucionais, as features da chamada radiômica, né, que é essencialmente tirar ali todas as características de textura, de cor, né, de densidade, do que quer que seja da região de interesse, e até as abordagens híbridas, né, que são combinações de métodos black box, como as redes neurais convolucionais, com outros métodos de abordagem, né, como, por exemplo, o Random Forest, o Perceptron multicamada, o XGBoosting, na verdade, e por aí vai. Então, essas abordagens híbridas, elas podem trazer algo a mais em relação ao black box, de uma forma geral. E, assim, para a gente entender um pouco como é que funciona e qual é a mágica do aprendizagem de máquinas, né, é basicamente a gente apresentar classes, né, anotadas e devidamente referenciadas. Treina-se um modelo de tal forma que, quando a gente entregue classes similares, digamos assim, o modelo seja capaz de fazer uma predição e classificar essas classes, né? Então, se eu entreguei lá um hexágono, um pentágono, um triângulo, um quadrado e por aí vai, eu espero que esse modelo seja capaz de reconhecer todas essas formas, e, quando ele receber novos hexágonos, novos triângulos que não têm nada a ver com a base original, o que a gente espera é que ele seja capaz de reconhecer essas formas e classificá-las corretamente, né, como quadrados ou triângulos e assim sucessivamente, né? Obviamente, ao longo desse processo, existe sempre uma avaliação, né, que é um grupo de dados que deve ser completamente externo ao grupo de treinamento, né? Ah, e aí é que mora a grande questão. Então, essencialmente, a gente pode, por exemplo, criar anotações, por exemplo, de favelamento aqui, né? Então, a gente vai entregar milhares e milhares de padrões de cistos de favelamento,
o computador vai receber esse padrão, né? Vai estabelecer os melhores filtros para identificar esse padrão, e em seguida, quando a gente entregar lá uma série de imagens de tomografia, o que a gente espera é que o computador consiga comparar aquele padrão que a gente anotou, né, a partir de, obviamente, de um esforço computacional razoável e conseguir fazer lá o melhor matching, né, entre o padrão que a gente anotou e a inferência e, portanto, a predição computacional. Obviamente, esse tipo de esforço requer tanto um esforço computacional grande, que é uma massa de dados gigantesca, né, para ser processado, como também exige-se a necessidade de anotação de uma base de dados cujo tamanho é quanto maior, melhor. Né? Então, quanto mais variações de padrões a gente puder entregar para o computador, maior vai ser a biblioteca de padrões que ele vai ser capaz de identificar. Por outro lado, quando a gente fala de aprendizagem profunda, de deep learning propriamente dita, né, lá a gente estava falando um pouquinho mais de machine learning, o que acaba acontecendo é que as imagens, de uma forma geral, são entregues e o próprio computador, o próprio algoritmo, vai criar as melhores conexões entre as camadas de redes neurais para que a gente tenha a melhor predição. Né? Então, a partir do momento em que a gente tem a predição, a gente vai poder avaliar se a predição foi correta ou incorreta e novos ajustes nos pesos e nas novas conexões são geradas e isso vai acontecendo durante toda a fase de treinamento de tal forma que a gente consiga ter a melhor performance, a melhor acurácia na função custo. Né? Em geral, vai se minimizar o erro médio quadrático quando se faz predição, ou vai se maximizar a acurácia quando se faz classificação. Então, basicamente, aqui a gente, em vez de entregar um pedacinho anotado, a gente entrega a imagem como um todo, né? E o que se espera é que o computador, a partir de um esforço computacional que é realmente muito maior do que aquele esforço computacional do machine learning, ele seja capaz de comparar toda essa imagem com todos os seus pedacinhos, né? Com várias outras imagens e no final emitir a classificação, né? Então, isso já é utilizado hoje em vários tipos de aplicações, né? E, obviamente, a grande limitante aí era o esforço computacional. Né? Então, as placas de vídeo vêm tornando isso mais barato, né? As centrais de processamento gráfico, tudo mais que vem sendo utilizado para isso na medicina tem se tornado mais barato. Um impulsionador, claro, disso é a indústria de jogos, e no final das contas a gente tem conseguido utilizar isso de uma forma cada vez mais ampla na medicina. Então, assim, essencialmente, a gente tem sinais que nos fazem crer que haja padrões obstrutivos ou restritivos na imagem, né, desde a própria radiografia. Então, na radiografia, a gente via pulmões hipertransparentes, a gente via a retificação das hemicúpulas diafragmáticas, a gente viu o aumento do espaço retroesternal, horizontalização dos arcos costais, a gente via hemidiafragma visível abaixo do sétimo arco costal anterior. Todos esses sinais seriam sinais de que há hiperinsuflação e um potencial repercussão funcional de vias aéreas. E aí, lá em 2021, esses autores publicaram um trabalho que foi bem interessante, porque a partir da radiografia de tórax, eles conseguiram fazer predição da capacidade vital forçada, e essa capacidade vital forçada, além de apresentar uma boa predição e uma boa correlação com os dados espirométricos, ela ainda pode predizer a progressão de doenças intersticiais. Né? Então, essa foi uma aplicação bem interessante, que é motivada essencialmente pela necessidade de grandes bases de dados. A radiografia é um método super disponível, né? O que acaba limitando esse estudo é, na verdade, a presença de provas de função pulmonar em curto espaço de tempo em relação às radiografias. Né? As arquiteturas de redes neurais convolucionais, elas são agnósticas, então, em geral, existem vários e vários modelos e várias arquiteturas que podem ser aplicadas com esse intuito, né? E, basicamente, a gente consegue, esse trabalho mostrou que eventualmente seria possível fazer a predição de parâmetros espirométricos, como o volume expirado no primeiro segundo, a capacidade vital forçada ou mesmo a relação VF1-CVF a partir de imagens de radiografia. E aí, mais recentemente, né, já agora no final do ano passado, foi publicado esse artigo,
também de um grupo japonês, aplicando modelos de redes neurais convolucionais em cerca de 140 mil imagens de radiografias de tórax, obtendo correlações aí da ordem de 0,9 para a predição da capacidade vital forçada e do volume expiratório forçado do primeiro e segundo, né, com um erro médio aí de 250 a 300 ml. Então, essas são as curvas de correlação entre os valores preditos e os valores medidos, né, de espirometria. Então, a gente nota que as curvas são realmente excelentes, né? As curvas ROC, para conseguir separar o que é normal e o que é anormal, são curvas ROC com áreas sempre muito promissoras, né? E a gente tudo leva a crer, digamos assim, que os métodos, né, de redes neurais convolucionais em radiografia por si só já poderiam ser um bom indicador de alterações de função pulmonar, né? E isso é fantástico, porque a radiografia é um exame de screening realmente usado com bastante facilidade em qualquer meio clínico, né? O processamento automático dessas radiografias pode ocorrer em segundo plano, né? Não precisa estar ocorrendo durante a pipeline clínica, e a gente pode, a partir desse processamento, já sinalizar, opa, esse paciente aqui tem um risco, digamos assim, de ter alteração de função pulmonar, embora ele ainda tenha sintomas subclínicos, né? Então, a gente poderia usar esse exame para recrutar pacientes para uma linha de cuidado mais atenciosa, vamos dizer assim, em relação a sintomas ainda subclínicos. Bom, se com todo esse arsenal, redes neurais convolucionais, radiônicas ou abordagens híbridas, a gente já consegue fazer predição utilizando radiografias, a gente fica bem animado de tentar implementar isso na tomografia, né? Então, a tomografia traz uma riqueza de achados ainda maior, né? A gente tem diferentes achados que nos faz crer que haja doença de vias aéreas, né? O espessamento parietal brônquio, quando a gente consegue medir de fato a espessura da parede da via aérea, né? E assim como a sua relação entre a parede e o lúmen dessa via aérea, né? A gente consegue ter vários parâmetros ou vários padrões típicos das doenças intersticiais fibrosantes, né, como a presença de banda parenquimatosas, as presenças de fibroatelectasias, as reticulações, o vidro fosco, as bronquiectasias de tração, né, a redução volumétrica pela distorção arquitetural, assim como os cistos de favelamento. Então, tudo isso seriam indicadores tomográficos, digamos assim, que a gente está andando para o lado das doenças cujo predomínio é o padrão restritivo, ou para o lado das doenças cujo predomínio de padrão espirométrico é obstrutivo. Então, se a gente tem todas essas capacidades na tomografia, fica óbvio que, em algum momento, alguém iria utilizar imagens de tomografia computadorizada para fazer essa predição. E foi o que de fato aconteceu. Lá em 2021, em 2023, o parque utilizou cerca de 16 mil exames de tomografia computadorizada de baixa dose, né, no contexto de rastreio de câncer de pulmão, e conseguiu fazer predições com coeficientes de concordância da ordem de 91, 0,91, com acurácia entre 86% e 90%, né, no grupo de treinamento, né? Então, essencialmente, esse paper foi publicado na Radiology, um dataset bem importante, bem significativo. Essas são as correlações mostradas por eles, né? O valor predito em relação ao valor medido, correlações excelentes, né? Concordâncias muito boas. E quando a gente vai efetivamente para as classificações, a gente vê que o modelo é muito bom no grupo de treinamento, mas essa performance cai um pouquinho quando se generaliza, né? Quando se vai para uma amostra mais global. Alguns outros artigos menores, onde o esforço está sendo muito maior no sentido de caracterizar os modelos e as features de entrada nesses modelos na qualidade da predição, têm sido publicados. Esse é um artigo bem interessante, foi publicado no IEEE, que é uma revista de engenharia essencialmente. A amostra é pequena, são poucos pacientes, 300 pacientes com esclerose sistêmica, né? Onde eles pegaram a tomografia de alta resolução, fizeram alguns pré-processamentos, mas essencialmente entregaram essa tomografia para um black box, uma CNN, né, que realizou todo um processamento e, no final das contas,
proveu a estimativa da capacidade de difusão do monóxido de carbono, que é um índice importante de função pulmonar, não espirométrico, esse já é um índice até mais complexo. Além disso, a VF1, a capacidade vital forçada, e a capacidade pulmonar total, né? Então, eles utilizaram os modelos de rede neural convolucional, contemplando todo o parênquima pulmonar, né? Ou de ambos os pulmões, de cada um dos pulmões, da imagem inteira, né, contemplando parede torácica, mediastino, arcos costais e tudo mais, ou só dos vasos, ou mesmo uma máscara binária, né, vaso e não vaso. Achei interessante essa abordagem dos vasos, porque na capacidade de difusão pulmonar existe uma parcela de alteração dessa capacidade de difusão que se deve à hipertensão pulmonar e, portanto, à vasculatura, né? Então, foi interessante eles terem tido esse tipo de abordagem. E, basicamente, o que eles mostraram foi que a performance, em termos de estimativa, é bem razoável, né? Da ordem ali de 0,8 a 0,9, né? 0,9 para a capacidade pulmonar total, né? E o esforço computacional aqui é bem significativo, porque, na verdade, eles usam a matriz em 3 dimensões, né? Não só do pulmão, mas todo o parênquima pulmonar. Então, aqui a gente está falando de um esforço computacional muito superior àquele esforço que é visto nos métodos que fazem só com, por exemplo, a radiografia, né? Onde aí a gente tem uma imagem 2D muito simples, né? Então, de uma forma geral, esses métodos acabam resultando em performance aí da ordem dos seus 0,8 a 0,9, né? Nesse trabalho especificamente, ele mostrou que a informação toda ela contida na imagem de tomografia de tórax fazia o modelo performar melhor, né, oscilando ali até 0,81 de coeficiente de correlação, né, e que essa performance ia diminuindo à medida que a gente ia tirando informação do modelo. Então a gente diz, poxa, caramba, mas o que a parede torácica pode explicar, por exemplo, em relação ao DLCO, né? Fica meio desconfiado, né, em relação a isso, né? O que o volume expiratório forçado tem a ver com a parede torácica, né? Então, assim, a gente olha que as correlações foram sempre muito boas, né? A gente está falando sempre de correlações nessa ordem aí, entre 0,7, 0,8, 0,9, mas a gente sempre se pergunta, caramba, como é que a gente chega a esse nível de predição, né? Como é que eu poderia monitorar de que forma esses modelos estão conduzindo, né, essas estimativas, né? Então, assim, existem diferentes estratégias, né? A gente pode fazer comparação com as anotações. Então, por exemplo, se eu tenho a espirometria que já separa os grupos em obstrutivos e restritivos, por exemplo, eu posso simplesmente rodar a inferência e dizer, ó, está batendo ou não está batendo com o que a espirometria me diz, né? Isso é uma forma, né? A gente pode também simplesmente ter correlações clínicas. Então, se a tomografia, a partir desse modelo, está predizendo uma alteração obstrutiva, por exemplo, a gente vai indagar o paciente e ver se de fato ali há sinais, mesmo que sejam subclínicos, de obstrução. Mas existe também métodos de análise, de monitoração da resposta, digamos assim, dos modelos, né? Os principais métodos são os chamados mapas de atenção, né? Os BreathCan, onde a gente consegue criar mapas de cores, onde as cores mais fortes são, na verdade, as regiões que, digamos assim, mais contribuíram para aquela predição do modelo, né? E quando a gente vai olhar esse mesmo trabalho que eu apresentei para vocês há pouco, a gente vai ver que, de fato, existem algumas estimativas, por exemplo, aqui para a DLCO, que estão considerando no mapa de atenção, por exemplo, a região do mediastino, né? Caramba, o que o coração tem a ver com a DLCO, né? Então, de uma forma geral, o que a gente acaba vendo com esses mapas é que muitas vezes existem alguns ruídos que são sistemáticos, e esses ruídos sistemáticos acabam, de alguma forma, influenciando a nossa estimativa e até, de certa forma, viciando o modelo, né? Na medida em que ele é treinado com esses vícios. Então, isso é uma bela explicação do porquê esses modelos pioram tanto a sua performance quando a gente torna a base mais heterogênea, mais abrangente, quando a gente faz o deployment desses modelos em um outro cenário completamente distinto daquele cenário que o modelo foi treinado, né? Então, esse mapa de atenção é uma forma bem interessante da gente
tentar controlar, digamos assim, e até investigar como esse modelo está performando. E seguindo na nossa caminhada, a gente tem métodos mais complexos que usam combinações de métodos black box, portanto, redes neurais convolucionais, com parâmetros clínicos, digamos assim, né, que a gente pode obter direto da imagem, e aí a gente faz a fusão desses dois componentes e tenta ver qual é o improvement, né, qual é a melhora em termos de capacidade de predição. Então, a gente, vislumbrando esse potencial, digamos assim, dos métodos híbridos, a gente foi atrás da maior base de tomografia de baixa dose, né, o estudo do National Lung Screening Trial, né, que foi publicado lá em 2011. Esse estudo contou com 50 e poucos mil pacientes, sendo que metade desse grupo passava pela tomografia de baixa dose, metade passava pela radiografia. Então, essencialmente, a gente pegou o grupo que passava pela tomografia de baixa dose, e aí o que, que a gente fez? A gente tentou optar por um método onde a regra fosse o menor esforço computacional, né? Então, para isso, o nosso objetivo seria desenvolver um modelo de predição que pudesse rodar em qualquer máquina, né? Em qualquer computador que a gente use para laudar, né? Então, para isso, a gente faz um pré-processamento naquele conjunto de imagens que vai formar a imagem da tomografia computadorizada de tórax, de tal forma que a gente consegue retirar 3 scouts, né? No plano coronal, um scout mais anterior, um scout médio e um scout mais posterior, né? Além disso, a gente gera uma segmentação em 3D, né, do pulmão e dos seus lobos, né? Então, lobo pulmonar superior, médio e inferior, lobo superior e inferior à esquerda. E a partir desses lobos, a gente quantifica os volumes dos lobos, a quantidade de áreas de baixa atenuação, atenuação normal e alta atenuação nesses lobos. E o que a gente espera é que, treinando uma rede neural convolucional, a gente seja capaz de, ao associar todos esses parâmetros densitométricos, a gente possa fazer uma predição final da VF1, da CVF e da relação VF1-CVF de forma mais generalizável. Então, basicamente, o que a gente fez foi dividir todo esse grupo aqui de pacientes. Na verdade, isso caiu para cerca de 8 mil e poucos casos, que eram os pacientes do National Lung Screening Trial, do braço de tomografia, que tinham espirometria, né, junto com o exame de tomografia computadorizada. E aí a gente dividiu esse grupo, é, sendo ele o grupo de função pulmonar para treino e para validação, né, interna. Então a gente teve ali 7.900 e poucos casos dentro desse pequeno grupo. E depois a gente fez uma validação, né, um teste externo, digamos assim, com uma base que não tem nada a ver com a base do National Lung Screening Trial, né? Então a gente usou casos de screening, né, de pacientes aqui do Brasil, né, e outros casos de pacientes que têm doença pulmonar sabida, tinham espirometria, para colocar esse modelo que foi treinado para rodar e ver como ele performava. Então aqui só para vocês terem uma ideia das distribuições do VF1, da CVF, da relação VF1-CVF, né, no grupo de treinamento, portanto, National Lung Screening Trial, o grupo de validação, National Lung Screening Trial, e aí no nosso grupo de teste externo, é um grupo lá totalmente diferente, né? Então, vocês podem ver que no contexto de rastreio, né, as coisas andam muito mais na direção das doenças obstrutivas, né? O VF1 tende a sempre cair um pouco mais do que a CVF, né? Isso é o que se espera pelo próprio critério de inclusão, né? Então, pacientes tabagistas, né, com pelo menos de 15 anos de cessação de carga tabágica maior que 20 maços ano, né? Então é isso que a gente acaba esperando de fato. E aí a gente consegue ver que no grupo teste, então isso não é grupo de treino, não é grupo de validação, portanto são naqueles pacientes que não tem nada a ver com a base do National Lung Screening Trial, a gente consegue uma predição bastante interessante, da ordem de 0,8 de coeficiente de correlação, aqui não é coeficiente de concordância, né? Mostrando que a gente tem aí um potencial bastante favorável para um método relativamente simples que roda em CPU em coisa de 10 segundos, né? Então, essencialmente, a gente ficou bastante animado com esse resultado,
né? Aqui são os resultados dos coeficientes de correlação para a capacidade vital forçada e para o VF1, isoladamente, né? Ali entre 0,7 e 0,8, né? E quando a gente vai para uma avaliação de acurácia, que é essencialmente pega a espirometria e separa quem é normal e quem é anormal, né? Então a gente usa o critério clássico, que é relação VF1 menor, relação VF1 CVF menor que 70%, IVF1 menor que 80% ou CVF menor que 80%, né? Então, com isso a gente consegue dizer quem é normal e quem é anormal, e a gente acaba saindo com uma acurácia da ordem de 88,8%, né? E isso no grupo teste, quer dizer, o grupo de generalização, o grupo que o modelo nunca viu durante o treinamento, né? Então, é importante vocês entenderem que a gente espera que caia um pouco essa correlação, mas ficou numa ordem de grandeza bastante aceitável, né? E aí a gente se animou com esse modelo e partimos agora para um desafio um pouquinho diferente, um desafio um pouco mais inusitado, que é a gente entender que, tudo bem, a gente tem esses volumes dinâmicos, né, VF1, CVF, relação VF1, CVF, e a gente tem a capacidade pulmonar total. Capacidade pulmonar total, a gente sabe que de um jeito ou de outro ela vai ser influenciada por alguns fatores antropométricos, né, o sexo e a idade principalmente são esses fatores, e ela acaba sendo um marcador importantíssimo, né, de doença pulmonar, né? Então, essencialmente, ela é o grande balizador, né? Então, se a gente pudesse ter uma estimativa de capacidade pulmonar total confiável, a gente poderia referenciar, por exemplo, a extensão de enfisema em relação à capacidade pulmonar total, né? Usualmente, o que a gente acaba fazendo é pegar o percentual de enfisema e dividir pelo volume do pulmão medido na própria tomografia. Então, eu tenho 20% de enfisema, né, onde esse percentual vem da relação entre o volume de áreas com baixa atenuação e o volume total medido na tomografia. O grande problema é que esse volume medido ele sofre influência da própria doença. Então, se o enfisema piora, esse volume aumenta. Por outro lado, se a fibrose piora com aquela distorção arquitetural e com a redução volumétrica do pulmão fibrótico, o volume diminui. Então, eu tenho uma variável que eu uso para normalizar a minha extensão de doença que sofre influência da própria doença. Então, portanto, não é um bom balizador. Então, existem as equações de predição, né, da capacidade pulmonar total, que são usadas, inclusive, na espirometria, né, e no teste espirométrico de pletismografia de corpo inteiro, mas essencialmente eles, apesar de clinicamente muito relevantes, né, eles são utilizados inclusive para progressão de doença, eles acabam sendo difíceis de serem medidos, né? Então, exige um exame de pletismografia de corpo inteiro. Essencialmente, esses exames são realizados na posição sentada, né? A tomografia é realizada na posição do decúbito dorsal, né? Então, a gente pode até vir a utilizar a tomografia para estimar a capacidade pulmonar total, mas a gente sempre vai ter um bias, né? E essas medidas, elas são importantes para diversas aplicações, né? E muitas vezes a gente precisa usar uma estimativa de volume pulmonar total com diferentes intuitos, né? Então, o transplante pulmonar, por exemplo, é um intuito, né? A relação entre doador e receptor precisa estar mais ou menos compatível, né? E normalmente a gente usa alguns parâmetros morfométricos, digamos assim, né? Como o tamanho vertical do pulmão, né, os diâmetros do tórax, né, as posições das fissuras, a distância aorto-external e por aí vai. Então, essencialmente, a tomografia pode oferecer uma contribuição a mais aí na questão de predição da capacidade pulmonar total, né? Aí você diz, caramba, mas essa predição ela também pode vir de equações, né? Existem as equações espirométricas, né? Mas, em geral, essas equações elas dependem essencialmente do sexo e da altura. A altura é uma variável que a gente nunca consegue acessar nos exames de imagem. Então, em geral, a gente quase nunca tem a altura disponível. O sexo, sim. A altura, não. Eu diria que sexo e idade a gente consegue com certa frequência, a altura, quase nunca. Além disso, a gente tem uma diferença sabida que gira ali em torno dos 700 ml, 12% de subestimativa, né? Pelo fato da postura. Essencialmente, o maior fator aí é que as equações de predição estão sempre na postura sentada, né? E o exame de tomografia é realizado em decúbito dorsal.
Além disso, o comando que a gente dá para o paciente na hora do exame é inspire profundamente e prenda a respiração. Então, a gente não sabe o quão profundo é de fato essa inspiração, né? Como critério de qualidade, a gente espera que a gente esteja atingindo ali pelo menos 80% da capacidade pulmonar total, mas nem sempre isso é controlado, né? Na verdade, isso quase nunca é controlado. E a gente sabe que a capacidade pulmonar total e as suas estimativas a partir da tomografia computadorizada mudam com a doença, como a gente já falou. Então, por exemplo, os indivíduos tabagistas que evoluem com enfisema pulmonar ou mesmo com aprisionamento aéreo vão ter um aumento do seu volume pulmonar medido no estudo de tomografia computadorizada, de tal forma que se eu quiser estimar, por exemplo, a extensão do enfisema pulmonar e usar esse volume total como balizador, eu vou estar cometendo erros, né? Da mesma forma, isso vai acontecer também nas doenças restritivas, né? Como a gente falou, doenças restritivas vão ter alterações significativas lá na estimativa do volume pulmonar total. Então, essencialmente, a gente montou uma abordagem similar que a gente fez para o estudo espirométrico, com o intuito de algumas aplicações interessantes, né? Então, uma aplicação fundamental, na minha opinião, é a gente ter uma boa estimativa da capacidade pulmonar total predita, né? Então, aquela que seria predita para a idade e para o sexo, na postura sentada, que é a postura em que a gente faz espirometria, e a partir daí a gente vai ver o quão essa doença está afetando aquilo que seria predito, né? Então, a partir do exame de tomografia, a gente não quer usar a tomografia para medir a capacidade pulmonar total. A gente quer usar a tomografia para estimar a capacidade pulmonar total de um indivíduo sem doença daquela idade e daquele sexo, né? Então, esse é o grande intuito e essa é a grande motivação desse nosso segundo trabalho aqui, né? Então, essencialmente, se a gente compara os diferentes métodos, a gente vai ver que o uso de inteligência artificial e de aprendizagem profunda de máquina traz uma perspectiva muito boa, mas como sempre vai requerer validação em outras populações e validação em outros estudos. Uma forma importante de reduzir esse erro é o uso de espirometria para gatear a tomografia, né? Então, em vez do comando verbal, a gente monitorar de fato a respiração do paciente, treinar uma inspiração profunda e ver se esse indivíduo, durante o exame, quando ele inspirou, ele atingiu ali pelo menos 90% da capacidade pulmonar total predita para esse indivíduo, né? Então, isso seria uma estratégia e a gente vê que, essencialmente, se a gente usa essa estratégia, a gente consegue diminuir bastante o bias de subestimativa em relação aos exames gateados, né? Gateados e não gateados. O que é interessante é que se a gente usa modelos de inteligência artificial para treinar essa estimativa, esse erro reduz praticamente para a mesma ordem de grandeza da tomografia gateada com um espirômetro, né? Então, imaginem, em vez de ter um espirômetro, eu adquiro a imagem como ela é, né? E modelos de inteligência artificial conseguem fazer uma estimativa melhor, digamos assim, da capacidade pulmonar total predita, né? Então, a gente partiu para essa solução, né? Em vez de termos uma tomografia gateada, a gente partiu para essa solução. Essa solução já havia sido concebida e pensada num artigo de 2022, né? Aqui a ideia é um pouquinho diferente. Ele fez segmentação de lobos e ele fez uma estimativa de qual seria a volumetria dos lobos balizada para a capacidade vital desse indivíduo, né? E era praticamente uma tomografia gateada que ele simulava, digamos assim, e ele conseguiu correlações bem interessantes, da ordem de 0,87% com a capacidade pulmonar total predita, né? Predita, não medida, né? Então, esse trabalho traz aqui para a gente uma inspiração de que esse pipeline pode trazer um resultado interessante, né? Então, a gente produziu aqui um segundo trabalho que está sendo finalizado nesse momento, né, de estimar a capacidade pulmonar total a partir de imagens de tomografia computadorizada para tentar melhorar, né, a determinação do grau de acometimento pulmonar. Então, aqui a gente usou um método híbrido, né? Esse método híbrido usa 4 redes neurais convolucionais, que são conhecidas, né? Redes da Google, a EfficientNet,
E aí a gente tem mais ou menos esse arranjo, que é parecido com o estudo anterior, né? As imagens de tomografia, aqui do National Lung Screening Trial, a gente utilizou mesmo scout, né? 3 scouts, um mais anterior, um médio, outro posterior, a volumetria, né? Dos segmentos pulmonares, né? Dos lobos pulmonares, desculpe. Aqui a gente tem um modelo de treinamento em que a gente só considerou indivíduos saudáveis, né, sem achados de imagem e com espirometria normal, né? Esse aqui era o nosso grupo de treinamento. Então, com isso, a gente treinou uma CNN para fazer as estimativas da capacidade pulmonar total predita, né? Então, cada uma dessas arquiteturas aqui gerava uma estimativa. Além disso, a gente tinha todos os lobos pulmonares quantificados volumetricamente. Além disso, todos os lobos pulmonares tinham a volumetria das áreas de baixa atenuação e de alta atenuação. Então, no final de todo esse processo, a gente monta um modelo treinado, né, que é capaz de predizer a capacidade pulmonar total. Né? E aí a gente fez a validação externa, utilizando outros 370 indivíduos controles, né, que não entraram no grupo de treinamento, indivíduos com enfisema pulmonar, indivíduos com doença intersticial pulmonar, indivíduos com sobreposição de enfisema e doença intersticial. Né? Aqui o objetivo é realmente desafiar o modelo para que ele consiga entender que mesmo doenças que ora possam aumentar a capacidade pulmonar total, ora possam diminuir, mesmo elas juntas, ele tenda a fazer uma boa estimativa da capacidade pulmonar predita para a idade e para o sexo. Essencialmente é isso. Então, quando a gente vai para a correlação entre aquilo que foi predito pelo nosso modelo proposto e aquilo que é estimado pelas equações básicas, equações convencionais, a gente tem correlações da ordem de 0,91, né, com um erro ali em torno de 400 ml. Né? Então, a gente está falando de ordens de grandeza ali que podem chegar até 8 litros, né? E em 8 litros a gente está errando ali em média 400 ml. Né? E isso, só para salientar, é no grupo de teste, portanto, não é no grupo que foi para o treinamento. Então, isso aqui é o resultado desse grupo todo aqui, lembrando que todo o treinamento foi feito apenas com indivíduos saudáveis. Né? Então, não há indivíduos com enfisema ou com doenças intersticiais nesse treinamento. Então, o que a gente entende é que o modelo está performando realmente de forma bastante interessante. Né? Então, aqui a gente tem por subgrupo de paciente, né, controles, enfisema, ILD, enfisema mais ILD, a gente vê que há 2 clusters aqui, não se deve essencialmente ao sexo, esses 2 clusters, né? A gente vai fazer um treinamento diferenciando, né, identificando o sexo, para a gente ver se a gente consegue manter essa performance, né? E, de fato, qual é o impacto que isso acaba tendo, né? Então, o impacto que isso acaba tendo é que, assim, ó, se a gente usa a tomografia computadorizada como estimador, a gente tem uma variabilidade gigantesca e a gente já sabe que a doença muda isso. Né? Quando a gente vai para os valores preditos usando as equações, a gente vê que a tomografia iria subestimar esses valores por aquelas razões que a gente já sabe. Né? Foram feitas em decúbito dorsal e muitas vezes sem gate nenhum, sem controle nenhum. E quando a gente vai para os valores preditos, a gente consegue ter um ganho em termos de dispersão. Né? Esse ganho em termos de dispersão, ele muitas vezes se explica por uma menor variância, digamos assim, em relação aos valores que são atribuídos. Por exemplo, a altura. Né? A altura, que é uma variável que pesa muito na predição da capacidade pulmonar total, ela muitas vezes é referida, ela não é medida. Então, a grande maioria desses estudos multicêntricos, ela tem uma altura que vem de um dado de questionário. Qual a sua altura? Não, 1,70 m. Né? Então, essa variabilidade ela quase que desaparece quando a gente usa os métodos de predição lá com o nosso modelo. E aí o que acaba acontecendo é que se a gente for usar aquele Severity Index, né, que é olhar quanto de pulmão anormal, né, com baixa ou alta atenuação eu tenho em relação ao parênquima pulmonar total, a gente nota que se a gente usasse a tomografia como o balizador, a gente teria uma dispersão muito grande. Isso vai cair quando a gente usa o valor predito, e isso tende a ficar mais ou menos constante, principalmente no grupo controle, quando a gente usa
o nosso modelo de predição, né? Então, isso mostra qual é o impacto, digamos assim, de se fazer esse tipo de predição. Então, obviamente que a gente tem algumas limitações, né? A gente tem vários potenciais clínicos, de aplicações clínicas, né? Mas a gente ainda tem algumas limitações, principalmente no que tange à generalização desses modelos. Então, a gente precisa entrar na fase de integração clínica e deployment, né? Colocar esses modelos na prática clínica para a gente ver efetivamente como eles performam no nosso dia a dia e o quão a gente pode identificar pacientes em risco, digamos assim, de terem alterações de função pulmonar, mesmo que elas ainda não sejam clinicamente relevantes. Então, a gente está exatamente nessa fase de tentar viabilizar a incorporação clínica desses modelos, lembrando que um grande gargalo para isso é o esforço computacional, e o nosso objetivo aqui primário foi tentar minimizar esse esforço computacional, diminuindo a carga de dados, digamos assim, que é entregue a esses modelos. Então, assim, de uma forma geral, o que a gente tem hoje são dois modelos que fazem predições bem razoáveis, digamos assim, já passaram por testes externos que mostram a sua acurácia e a sua generalização, e a gente consegue implementar esses modelos hoje em computadores convencionais, com um tempo e esforço computacional da ordem de 5 a 10 segundos para trazer esse resultado para a gente. Então, é agora a fase da gente conseguir realizar as integrações clínicas. Então, eu vou terminar a minha apresentação com uma frase que eu gosto muito. Muita gente fica assustado com inteligência artificial, né? Agora eu estou levando um pouco para o lado da pneumologia, e aí talvez o pessoal da pneumo que faça espirometria esteja, vamos roubar, daqui a pouco o robô faz espirometria para a gente e tudo mais. Então eu gosto muito dessa frase que diz que eventualmente os radiologistas não vão morrer. Os radiologistas que lidam com o IA é que vão acabar substituindo aos poucos aqueles que não lidam com o IA, né? E não fazem um bom uso da IA. Então, eu não me preocupo de jeito nenhum com o avanço da inteligência artificial, eu me preocupo mais com o retrocesso da inteligência natural. Gostaria de agradecer a todos aí pela atenção e estamos abertos aí para uns 10 minutinhos de discussão.